Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Nós falaremos, meus amados, hoje nessa manhã, um pouco a respeito de oração. Se semana passada nós falamos um pouco da importância de nós estabelecermos e voltarmos à prática do culto doméstico, né, do culto familiar, é importante nós também falarmos algo que precisa ser revigorado, restaurado na nossa vida cristã, que é a questão da oração, tá? E nós, nada melhor do que buscar nos ensinamentos a palavra do Senhor para orientar essa nossa vida. Mateus capítulo 6, do verso 5 em diante, aqueles que estão com suas Bíblias, por favor acompanhem a leitura, aqueles que porventura não estejam com suas Bíblias, estejam atentos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a Sagrada Escritura: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui, meus amados, que Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra. Meus amados, a vida cristã, ela não é diferente daquilo que nós temos falado a respeito da vida da igreja, né? A saúde espiritual de um indivíduo não se difere muito da saúde espiritual de uma igreja. Nós temos falado nas últimas semanas o quanto que a igreja ela pode passar por vales e por picos espirituais, né? O quanto ela pode estar em momentos de fervor espiritual, como também ela pode estar sujeita a momentos de esfriamento espiritual. E assim como na igreja, meus amados, assim também é na nossa vida. Na vida de todo cristão. Nós vivemos nessa dinâmica de experimentar esses momentos da vida cristã, tá? E um passo para não só revitalizar a igreja, mas também revitalizar a nossa vida é a oração, tá? A vida de oração é algo extremamente importante na revitalização da nossa vida e também da nossa igreja. E hoje nós veremos justamente isso, a importância da oração. A oração como um pré-requisito para o fortalecimento da nossa vida espiritual e das nossas igrejas, né? Então, a ideia, meus amados, é nós desfrutarmos, aprendermos a desfrutar mais desse meio de graça que é a oração. A oração é um meio de graça dado
por Deus para fortalecer a vida espiritual do seu povo. E nós sabemos, meus amados, que na nossa correria do dia a dia, das nossas tarefas, nós falamos muito a respeito disso semana passada com relação ao culto doméstico e todos os empecilhos que surgem, que dificultam a nossa vida espiritual doméstica. E a gente sofre isso e a gente percebe isso na oração. O quanto que as tarefas diárias, né, que o cansaço, que os compromissos, eles minam as nossas forças e dificulta a nossa vida e prejudica a nossa vida de oração, e às vezes a gente acaba deixando a questão da oração em segundo, terceiro e seja lá qual for o plano, mas não o primeiro plano das nossas vidas, tá? Já adianto para os irmãos, que os irmãos tendo oportunidade, no culto à noite nós também falaremos um pouco a respeito de oração, de clamor a Deus nos momentos de dificuldade, de angústia e de medo, tá? Então os irmãos nos acompanhem, porque nós também faremos esse link no culto à noite, tá? Então nós vamos usar como base a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a tão conhecida oração do Pai Nosso, que está registrado lá em Mateus capítulo 6. Né? Que eu creio que seja uma passagem bastante conhecida dos irmãos, né? Essa passagem que se encontra naquilo que nós costumeiramente chamamos de Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ele sobe ao monte e ali ele vai ensinar ao povo, seus discípulos, os apóstolos que ele havia escolhido, os discípulos que ele havia já escolhido, e ele vai trazer algumas características daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que são filhos do Senhor. Né? Então nós temos lá no capítulo 5 as chamadas bem-aventuranças, que são características daqueles que fazem parte do reino de Deus, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Né? Ele vai falar que esses que fazem parte do reino de Deus são diferentes dos demais do mundo. Ele explica a questão de alguns mandamentos, do homicídio, adultério, né? E aí ele vai entrar no capítulo 6 falando o quanto que ser cidadão do reino dos céus se mostra de fato na prática, no dia a dia, nas coisas que nós fazemos, né? Verso 1 do capítulo 6 ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Então, estejam atentos à maneira de viver diante dos homens, à vossa prática de justiça diante dos homens. E aqui, nosso Senhor vai trazer 3 aspectos da vida cristã, e que era muito comum no povo judeu, 3 tipos de práticas de justiça, né? De vida de justiça, que era dar esmolas, orar e jejuar. Tá? Podemos dizer que era um tripé da vida de piedade dos judeus, e que Jesus Cristo nos ensina que isso deve permanecer. A questão da esmola, da caridade, bem como a questão da oração e a questão do jejum. Né? Então essas 3 coisas, a primeira coisa que a gente percebe é que Jesus Cristo ele pressupõe que nós faremos essas coisas. Né? Percebam que tanto no verso 2, ele diz assim: quando, pois, deres esmola. Verso de número 5, quando orardes. E lá no verso de número 16, ele diz assim: quando jejuardes. O que nos mostra, meus amados, que essas 3 práticas não é... Jesus Cristo não diz assim: caso vocês venham a dar esmola, se vocês jejuarem, se em algum momento vocês orarem, né? Percebam que Jesus Cristo não está nos ensinando isso. Pelo contrário, ele está nos ensinando, ele pressupõe que nós vamos fazer essas coisas, que nós vamos dar esmolas, que nós vamos orar e que nós vamos jejuar. Então ele pressupõe que quando nós fizermos isso, nós devemos fazer de tal maneira. Certo? Nós não falaremos hoje a respeito de dar esmolas e nem a respeito do jejum, que são práticas da vida cristã, né? Que são marcas da vida cristã, mas nós focaremos na questão da oração como um instrumento necessário, um pré-requisito para o fortalecimento da nossa vida espiritual, para a revitalização da nossa vida espiritual. Tá bom? Então nós vamos considerar esse texto
Se os irmãos que estão nos acompanhando tiverem alguma dúvida ou alguma opinião, é só escrever aí nos comentários que eu vou tentar acompanhar e aí eu releio para os demais e eu tento responder. Tá bom, meus irmãos? Vamos ao nosso texto? A primeira coisa que nós podemos olhar para o nosso texto e considerar é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ensinar o que não fazer na oração. Tá? Me lembro de alguns irmãos aqui de Campinas, eles me falaram a respeito, que eles queriam ouvir um pouco a respeito de oração. Então aqui está uma oportunidade para os irmãos acompanharem, né, a respeito da prática da oração na vida cristã. E a primeira coisa que nós podemos perceber é o que não fazer. O que não fazer na oração. Né? Como não deve ser a vida de oração. O verso número 5, a primeira coisa que ele fala é assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Percebam que a primeira coisa que ele diz assim: não sejam como os hipócritas. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é um exibicionismo na oração. Sabe? Usar a oração para se autopromover, para autopromoção, se exibir, querer parecer mais espiritual do que os outros através da prática da oração. Os fariseus da época, meus amados, tinham muito esse costume, essa prática. Eles, na tentativa de serem reconhecidos e vistos como homens, pessoas mais espiritualizadas, pessoas mais tementes a Deus, eles se colocavam em pé na praça, nas sinagogas, ou seja, no meio das pessoas, e ali começavam a orar. Então percebo que Jesus Cristo condena a questão de exibicionismo, de querer ser visto pelos homens. E é interessante que Jesus Cristo diz assim, olha, eles já receberam essa recompensa. Qual recompensa? A recompensa que eles queriam, serem vistos pelos homens. Se é isso que a pessoa queria, se mostrar, tá bom, ela conseguiu. Mas ela não colheu nenhum fruto espiritual disso, meus amados. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo condena é essa autopromoção, esse exibicionismo, essa tentativa de nós querermos nos mostrar mais espirituais do que outros, tá? Então Jesus Cristo condena esse tipo de prática. E o que Jesus Cristo nos orienta a fazer? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então percebam, meus amados, que quando Jesus Cristo ele vai falar qual que é o remédio para essa hipocrisia, para essa máscara que nós tentamos vestir, essa máscara de espiritualidade, ele diz algo individual, tá? Um cuidado espiritual fechado, individual, secreto. Entra no teu quarto quando você orar. Fecha a tua porta. Aqui tem a ideia também de algo privado, de algo que nos traga tranquilidade, que não nos atrapalhe, né? Por que fechar no quarto? Porque é um ambiente privado, um ambiente onde não há interrupções, né? Essa é a ideia de você em secreto, ali no privado, entrar em oração, em comunhão com o Senhor. Nós sabemos, meus amados, os irmãos têm a mesma dinâmica de vida que a minha, com filhos, né? com tarefas. Não sabem o quanto que é necessário, às vezes, um momento particular, né? Os irmãos sabem o quanto que é um momento, que é importante um momento particular para conversar com Deus. Então Jesus Cristo está tratando exatamente desse problema, desse exibicionismo na oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, você vai orar ao teu Pai, não aos homens. Não aos homens, como os hipócritas, como os fariseus faziam. Não em público, mas em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ele vai te recompensar. Então a primeira coisa, meus amados, para nós combatermos e para nós entendermos como não orar, o que não deve existir na nossa prática de oração, a primeira coisa é isso. Não pode haver
exibicionismo, essa tentativa de querer ser visto pelos homens, tá? De demonstrar uma espiritualidade superficial. A segunda coisa que ele condena é a oração mecânica, tá? Verso de número 7, ele diz: "E orando não useis de vãs repetições, como gentios." Gentios aqui, meus amados, são aqueles que não conhecem a Deus, tá? E orando não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, pelas suas repetições, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, o que Jesus Cristo condena? Essas vãs repetições, tá? Jesus Cristo, ele não está proibindo, meus amados, que nós insistamos em algum pedido, em algum assunto. Até se os irmãos tiverem oportunidade, depois leiam a parábola lá do juiz iníquo em Lucas 18, em que fala exatamente dessa insistência em pedir para o Senhor. Mas insistir em alguma coisa não é ficar usando de vãs repetições, tá? Eu me lembro, talvez os irmãos se lembrem do episódio de Elias e os 400 profetas de Baal, onde aqueles 400 profetas de Baal ficaram orando e repetindo as palavras durante metade do dia, e ali Elias vai dizer: olha, talvez falem mais alto, né? Talvez o Deus de vocês tenha saído para viajar, alguma coisa assim. Então, o que Elias está mostrando? Não adianta repetir, os gentios fazem isso. Os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, ficam usando de vãs repetições. Por que, meus amados, que isso é importante? Porque quando a gente, até mesmo a oração do Pai Nosso, tá? Até mesmo essa conhecida oração do Pai Nosso, ela pode ser usada de maneira incorreta, se nós utilizarmos ela apenas como algo mecânico, apenas como algo para se repetir e não refletirmos a respeito do seu conteúdo, do seu significado. Por quê? Porque primeiro, meus amados, nós precisamos orar com o coração, para depois orar com a boca. Tá? Calvino dizia que a língua nunca vem antes do coração. Na oração, a língua não pode vir antes do nosso coração. Então, o que o Senhor quer que nós façamos aqui? Que não sejamos mecânicos, que não sejamos repetitivos, mas que abramos o nosso coração a Ele. Que falemos com Ele a respeito das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas, dos nossos agradecimentos. Que louvemos o nome do Senhor, né? Porque o Senhor Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta nós ficarmos repetindo. O que o Senhor quer? Que abramos o nosso coração a Ele. Então não use de vãs repetições, porque quem faz isso é quem não conhece a Deus. Tá? Quem conhece o Senhor, abre o seu coração a Ele. Tá? Então, não useis de vãs repetições. São essas duas coisas que o Senhor condena aqui e que Ele nos orienta a não fazer, a não ter na prática da oração, que é exibicionismo, querer ser visto pelos homens, mostrar uma espiritualidade superficial, tá? E outra coisa é oração mecânica, vãs repetições, tá bom? É necessário que abramos o nosso coração ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós vemos é o que não fazer, como não orar, tá? Em sequência, o Senhor vai nos dizer, então, como que nós devemos orar? Como que deve ser a nossa prática de oração? E aí ele entra no verso 9, né? Ele diz assim: portanto, vós orareis assim. E aí tem a oração do Pai Nosso, que nós vamos dividir de duas formas, tá? Em dois grupos, que se resumem em 3 pedidos. 2 grupos de 3 pedidos, tá bom? Então, o que a gente vê aqui? A primeira coisa, meus amados, que nós podemos perceber, a quem nós vamos orar. Tá? Antes de nós entrarmos nesse pedido, nós vamos orar a quem? Ao nosso Pai, tá bom? Orarás a teu Pai. Nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. E, meus amados, muita coisa está implícita e já nas entrelinhas desse entendimento de que Deus é Pai. Percebam quantas vezes
Jesus Cristo falou a respeito do Pai, né? O verso 6, orarás a teu Pai, e teu Pai que vem em secreto, né? Verso de número 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai. Então, portanto, orareis assim, Pai nosso. Então, lá ele repete a palavra Pai no verso de número 14, no verso de número 15. Por quê? Porque Jesus Cristo quer inculcar em nós a ideia dessa filiação que nós temos de Deus. Tá? Deus é o nosso Pai porque nós somos adotados através de Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai porque nós fomos adotados através de Cristo Jesus. Então, percebam, meus amados, que existe nesse relacionamento, esse pressuposto que Cristo nos traz, é um pressuposto de relacionamento íntimo com Deus, de pai para filho, de intimidade com o Senhor, de reconhecimento. Então percebam que na prática da oração, nós precisamos nos achegar diante de Deus com toda reverência, pois Deus é o nosso Pai, mas também com intimidade. Então percebam, meus amados, que nós devemos andar nessa linha, né, que é uma linha tênue, que às vezes as pessoas elas extrapolam demais esses dois extremos, né, que às vezes há reverência, mas ao ponto de não haver intimidade, né? Há um respeito por Deus, mas parece que esse respeito quebra a questão da intimidade. De igual forma também, às vezes, as pessoas querem ser tão íntimas de Deus que quebram o princípio da reverência, do respeito. Me lembro lá em Malaquias que Deus diz assim ao seu povo: se eu sou pai, se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Então, Deus como Pai, Deus como Senhor, ele precisa ser... nós precisamos nos achegar a Ele com intimidade, sim, com comunhão, né? A ideia de reverência, mas também nós precisamos entender quem é esse nosso Deus, né? Ele é o nosso Pai e Ele merece ser respeitado e reverenciado. Ainda mais porque ele coloca aqui, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, existe primeiro uma separação de natureza entre nós e o nosso Deus. Deus é o Criador e nós somos suas criaturas. Ele é Pai, nós somos Filho. Ele está nos céus e nós aqui na terra. Não é à toa que o Senhor diz para Abacuque, para o profeta Abacuque, no capítulo 2, verso de número 20, se eu não estou enganado, onde ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Né? De igual forma, lá no livro de Eclesiastes, deixa eu ler aqui para os irmãos, Eclesiastes, capítulo 5, verso de número 1, ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que faz o mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresses em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. O que esses textos querem dizer? Que nós precisamos entender, meus amados, essa distância que há entre nós. Isso significa que isso é intransponível? Não. Pelo contrário, nós devemos orar na certeza de que o Senhor nos ouve. Até nós falamos no nosso culto, né, a respeito da ação do Espírito Santo na nossa vida, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então justamente o Espírito Santo intercede por nós. Mas Deus está nos céus e nós aqui na terra. Mas Ele é o nosso Pai. Então nós precisamos orar sabendo desse distanciamento, tanto na questão do ser, mas também na questão da localidade. Tá bom? Deus como um ser puro, espiritual, e nós como seres pecadores.
Tá bom? Então, o que essa questão nos ensina? De nós sabermos a quem nós estamos orando. Que nós somos filho, tá? E nós somos filho não porque nós somos merecedores, não porque nós temos credenciais, mas porque nós somos adotados em Cristo Jesus, tá? Nós só somos filhos pela fé através de Cristo, tá bom? Então é a este Pai que nós oramos. E o que nós oramos a este Pai? Como eu disse, são dois grupos, né? São dois grupos com 3 pedidos em cada grupo. O primeiro grupo fala muito a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus. Olha a continuação do verso 9. O pedido da oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus amados, isso nos ensina, essas 3 coisas nos ensina e nos faz ver o conteúdo das nossas orações. Eu pergunto para os irmãos, e eu chamo os irmãos a avaliar as suas orações. Quais são as primeiras coisas que os irmãos pedem? O que tem estado no topo da lista da oração dos irmãos? Percebam, meus amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que a primeira coisa que nós devemos pedir e harmonizar a nossa oração é com relação ao reino de Deus, à vontade de Deus, ao nome de Deus sobre essa terra. São estas 3 primeiras coisas que nós veremos, tá? Essa preocupação com as coisas de Deus, tá? Por quê? Porque esses pedidos vão nos orientar, vão nos mostrar a dependência que nós precisamos ter do Senhor, tá? Essa primeira parte vai mostrar a dependência que nós temos do Senhor, a confiança, a preocupação que nós temos com a glória de Deus, com o nome de Deus, e mostrar a dependência que nós temos do Senhor na segunda parte. Se os irmãos olharem, tiverem a oportunidade de me acompanhar, lá em Atos capítulo 4, tem uma oração depois que Pedro e João são presos, né, depois deles serem presos, maltratados ali, ameaçados e depois soltos, eles procuraram a igreja para orar e a igreja se colocou em oração. E é interessante como que eles começam essa oração. Eles começam a oração glorificando a Deus, buscando a glória de Deus, né? Eles falam do verso 24 até o verso de número 29, eles falam a respeito de Deus e de sua obra. Né? Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. O Senhor, né, que por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, ele vai falar que disse tais palavras, né, vai falar que as pessoas fizeram tudo conforme a vontade do Senhor. E aí no verso 29 eles vão falar do pedido deles. Né? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então percebam que o centro da oração dos discípulos ali, tanto em Atos, mas como o Senhor nos coloca aqui em Mateus, é Deus. É a glória de Deus, é a vontade de Deus, é o plano de Deus sendo executado nas nossas vidas e sobre essa terra. Deus é o centro da nossa oração. E aí, meus amados, nós entendemos, aí nós podemos entender o porquê que muitas orações nossas não são atendidas. Como Tiago nos ensina lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar dos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. Então, percebam, meus amados, que isso já nos ensina que essa oração do Pai Nosso nos ensina que Deus deve estar no centro da nossa oração. Que a vontade de Deus tem que ser primária nas nossas orações. E quais são esses pedidos? Primeiro deles, santificado seja o teu nome. Né? A ideia aqui não é, meus amados, que Deus ele se torne mais santo, porque Deus já é completamente, perfeitamente santo. Mas a ideia é que o nome de Deus seja santificado em nossa vida, em minha vida, em sua vida.
tá? Algo importante aqui que ele fala a respeito do nome. Eu já vou falar aqui a respeito da questão de ser santificado, tá? Mas é interessante nós trabalharmos a questão do nome, né? Santificado seja o teu nome. Por quê? Porque é interessante nós entendermos que o nome na Escritura dizia muito a respeito da pessoa, tá? O nome estava muito ligado à representação da pessoa, ao caráter da pessoa, aquilo que a pessoa fazia, né? A gente vê isso, por exemplo, com vários nomes, com Abrão passando para Abraão, Sarai para Sara, Deus mudando o nome de Jacó para Israel, né? E tantos outros nomes, Saulo para Paulo, né? Então dizia muito a respeito da pessoa. Então, conhecer o nome da pessoa era conhecer a pessoa, né? Era ter um conhecimento da pessoa. Então, o que é interessante isso? Santificar o nome do Senhor, de certa forma, também é conhecer o nome do Senhor. Então, percebam, meus amados, que é importante nós, na oração, nós sabermos a quem nós estamos nos dirigindo. Quem é esse Deus? Qual é o nome desse Deus? Tá? O nome desse Deus vai dizer muito a respeito de quem ele é. Então percebam que um problema na nossa prática de oração é não conhecer o Senhor. Por isso nós pedimos muitas coisas que o Senhor não prometeu na sua palavra, né? Fazemos, né, e confiamos em muitas coisas que a Escritura não nos ensina. Falamos com Deus e acerca de Deus sobre coisas que não nos foi ensinado através das Sagradas Escrituras. Então, a quem nós vamos orar? Quem nós vamos buscar em oração? Então é importante que nós conheçamos o Senhor. Conhecer o nome do Senhor é conhecer o Senhor. E esse conhecimento se dá através da sua palavra. Então percebam, meus amados, que o conteúdo da nossa oração, a forma que nós oramos, diz muito acerca do nosso conhecimento de Deus. O que nós conhecemos de Deus ou não. Então a gente pode perceber a respeito do nosso conhecimento de Deus através da nossa oração. Tá? Então, santificado seja o teu nome, que teu nome seja, que a minha vida, que o teu nome seja santificado na minha vida, que o teu nome seja santificado na minha família, que o teu nome seja santificado na nossa igreja, que o teu nome seja santificado no meu trabalho. Essa é a ideia. Que o nome de Deus seja santificado, seja reconhecido. Que as pessoas conheçam o nome do Senhor, conheçam o Senhor, santificando, então, o seu nome. Esse é o primeiro pedido. Tá? O segundo pedido é: venha o teu reino. Meus amados, o reino de Deus já é algo real sobre a face da terra. O reino de Deus já é algo presente sobre a face dessa terra. No entanto, esse reino ele não está consumado, esse reino não está completado. Tá? Esse reino é um reino que está em expansão. E percebam o quanto que essa oração ela é tanto missiológica, né? Porque ela tem a ideia, por exemplo, na questão de santificar o teu reino, de santificar o teu nome, de vir o teu reino, mas também uma ideia escatológica. Tem um caráter escatológico, que o Senhor consome logo o seu reino. Percebam, meus amados, que a oração do Pai Nosso nos ensina a ansiar pelo reino completo, pelo fim de todas as coisas, pela consumação dos tempos. Tá? Então venha a nós o teu reino, tem essa questão missionária, né? Da expansão do reino de Deus, que o reino de Deus venha sobre a face da terra, que ele seja expandido, né? E eu sou um instrumento de Deus para a expansão desse reino. Então, quando eu digo venha ao teu reino, eu também me coloco na posição de ser instrumento para que esse reino seja implementado sobre a face dessa terra. Então, eu quero ser instrumento para que o teu reino seja expandido aqui sobre a face da terra. Então, tem um caráter missiológico nessa oração, mas também um caráter de consumação, que o teu reino seja plenamente estabelecido. Né? Então, percebam, meus amados, que nós precisamos orar para que nós sejamos instrumentos para alcançar homens, mulheres, crianças, pessoas de todo tipo,
para o Senhor, para que o reino do Senhor seja expandido sobre a face dessa terra. Então percebam como que isso, as coisas estão ligadas à vontade, à pessoa de Deus, ao reino de Deus, né? Terceiro pedido é: faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu, assim como no céu a vontade de Deus é feita, que assim também seja feita aqui na terra. E nós sabemos, meus amados, segundo a Escritura, que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é agradável, que a vontade de Deus ela é perfeita. A ideia, meus amados, é que aquilo que há no céu se aproxime cada vez mais àquilo que há na terra. Que a nossa vida esteja mais ligada às coisas do céu, né? Paulo fala, por exemplo, aos Colossenses que devemos pensar nas coisas do alto, né? Onde Deus mora, onde Deus está, e não nas que são daqui da terra. Então percebam que esse pedido, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma ideia de nós estarmos mais ligados às coisas espirituais, às coisas eternas do Senhor. Pedir que o Senhor faça a sua vontade em nós, aqui como é também lá no céu. Assim como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Quando ele, no jardim de Getsemane, ele pede exatamente isso. Senhor, que seja feita a tua vontade. Mais uma vez eu adianto para os irmãos que é algo que nós também pontuaremos no nosso culto à noite, questão dessa oração da vontade de Deus sendo feita, usando o exemplo de Jesus Cristo. Então, faça-se a tua vontade, que a minha vida aqui na terra esteja mais próxima do céu, que a tua vontade seja feita sobre a minha vida. E meus amados, lembre-se mais uma vez, a vontade de Deus é boa, é santa, é perfeita, é agradável. E é difícil a gente entender isso. Isso precisa, meus amados, nós estarmos numa maturidade, numa confiança muito alta em Deus, para a gente nos contentarmos e confiarmos e nos satisfazermos com a vontade de Deus sendo feita na nossa vida. Tá? Então percebam que esse primeiro grupo, essa primeira parte, diz muito a respeito do reino de Deus, da glória de Deus, do conhecimento do nome de Deus. Fala a respeito de Deus e do seu reino e da sua vontade, daquilo que ele tem feito na terra. Será que esse é o primeiro conteúdo da nossa oração? Será que é assim que nós começamos a nossa oração, buscando a glória de Deus, o conhecimento de Deus, a expansão do reino de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Jesus Cristo nos ensina que a primeira coisa que nós devemos focar na nossa oração são essas coisas. Tá? Então, é a preocupação com a glória de Deus. Mas nós não devemos dispensar a questão desse cuidado em relação às nossas vidas, que é a segunda parte da oração do Pai Nosso, né? Que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Esses três pedidos, meus amados, vai evidenciar a nossa dependência de Deus. Tá? A nossa dependência de Deus. Percebam, meus amados, que diferente da teologia da prosperidade, a oração do Pai Nosso nos ensina que nós não devemos pedir uma vida de luxo ao Senhor. Né? Pão, aqui quando ele usa a figura do pão, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o pão era a figura básica de subsistência da época. Né? Ter o pão era ter o básico para sobreviver, sobre a face dessa terra. Né? Era a questão básica de sobrevivência. Então, a oração do Pai Nosso não nos autoriza a buscar, a querer do Senhor, a reivindicar do Senhor uma vida de luxo. Né? Eu brinco, já brinquei aqui com os irmãos algumas vezes na igreja, que o Senhor promete o pão, não a picanha. Tá? É isso que o Senhor promete. O Senhor promete o básico, não o luxo.
E o Senhor está dizendo, peça, pode pedir. O pão você pode pedir, né? A Escritura nos ensina que no Salmo, se eu não me enganado, Salmo de número 30, fala que o salmista diz que ele já foi novo, agora mais velho, mas ele nunca viu o justo mendigar o pão. É essa confiança que nós temos no Senhor, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades básicas. Básicas, tá? Não é o carro de luxo, a casa com piscina. Não que essas coisas sejam erradas ter, meus amados. Não entenda dessa forma, tá? As viagens caras, os restaurantes caros. Não entenda isso. Não é errado ter essas coisas. Isso, mas a questão de que isso é graça do Senhor, tá? Isso é algo além das promessas do Senhor. O Senhor, ele não promete essas coisas. Não quer dizer que seja errado ter. Não me entendam mal, tá? Mas o que eu quero dizer é que a nossa confiança no Senhor está no básico. O Senhor me dará o básico. E é o que o Senhor, por exemplo, vai nos ensinar no capítulo 6, no decorrer desse texto, né, quando ele fala a questão da ansiedade, ele diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, né, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que são essas coisas? Ele fala, né, essas coisas é aquilo que ele citou anteriormente, que é o alimento e o vestuário. Ou seja, aquilo que nós precisamos, aquilo que é básico para sobrevivência, tá? E outra coisa aqui dessa oração que nos ensina é, além do pão, deixa eu só conferir algo aqui, meus amados. Eu citei Salmo 30, é Salmo 37, tá? Salmo 37. Perdão, Salmo 37, verso 25, né? Onde o salmista fala que ele nunca viu o justo mendigar o pão. E ele fala, o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Duas coisas. É o pão de cada dia, não é o pão da semana, do mês, não é o pão de toda a vida. E eu quero esse pão, o pão de hoje, eu quero hoje. Tá? Que está ligado também quando ele diz assim, no verso 34 desse capítulo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia seu próprio mal. Então o Senhor está prometendo o pão de hoje, tá? E a oração é, eu quero o pão de hoje, Senhor, o pão de cada dia me dá hoje. Eu não quero... Percebam que às vezes a gente não confia no Senhor, na providência do Senhor, e a gente quer que o Senhor dê o pão do mês hoje. Tá? Isso nos remete muito ao maná lá no deserto, que o Senhor fazia com que o maná caísse todo dia. E aquele maná teria que ser recolhido no dia. Não era para pegarem mais, porque não era para sobrar, mas também para que o povo mostrasse confiança em Deus, que no outro dia Deus também daria o maná. Então era para pegar o maná do dia para aquele dia. Tá? O Senhor dava daquele dia. No outro dia, basta cada dia o seu próprio mal. Então a providência do Senhor é uma providência diária, meus amados. Tá? Isso mostra a nossa confiança no Senhor. E a oração é um instrumento, é esse instrumento para nós demonstrarmos o quanto que nós confiamos no Senhor. Tá? O quanto nós confiamos que o amor de Deus, que a providência de Deus será derramada sobre nós diariamente. Tá? Nós confessamos duas coisas nessa oração ao mesmo tempo. Tá? O quanto que nós precisamos de pouco para sobreviver, meus amados. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa para sobreviver. Não precisamos. Tá? Os nossos recursos são escassos e nós precisamos de pouca coisa para sobreviver. Tá? E da mesma forma que nós precisamos de pouca coisa, o Senhor mostra a sua grande misericórdia conosco, nos dando aquilo que nós necessitamos. Então essa é a primeira coisa. Na nossa dependência de Deus, nós mostramos essa dependência material de Deus. Tá? A segunda coisa nos mostra uma dependência espiritual de Deus. Perdoa-nos, verso 12, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Tá? O perdão é indispensável na vida cristã, meus amados.
Eu costumo dizer que aquele que foi perdoado é um perdoador. Aquele que foi perdoado pelo Senhor é um perdoador. E perdão aquele ele coloca como uma questão de dívida, né? Perdoa as nossas dívidas, porque nós éramos devedores ao Senhor, meus amados. E ele usa essa figura, né? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, porque nós somos devedores ao Senhor. Os nossos pecados, as nossas falhas, nós estamos entrando em débito contra o Senhor. E aí é colocado que nós precisamos desse perdão constante e diário do nosso Deus. E ele coloca essa condicional, né? Me perdoe assim como eu tenho perdoado os nossos irmãos. Essa ordem nos é dada também lá em Colossenses, capítulo de número 3, o verso de número 13, ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Que é a continuação, né, do verso 14 e verso 15, que ele nos mostra essa condicional. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Percebam, meus amados, que aqui, o que o Senhor está colocando? Qual que é a questão da condição aqui? Não é que eu recebo o perdão, eu perdoo para receber o perdão de Deus. Mas isso está ligado lá em Mateus capítulo 18, na parábola do credor incompassivo, que nos é ensinado que por termos recebido um perdão do Senhor imensamente maior, infinitamente maior, e de uma forma que de uma dívida que nós não teríamos como pagar, lá em Mateus capítulo 18, da mesma forma que nós recebemos esse perdão, nós devemos perdoar as outras pessoas. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, porque ele parte do pressuposto que nós fomos perdoados pelo Senhor. E sendo perdoado, nós perdoaremos, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Então, esse é o princípio, meus amados. Nós fomos perdoados e por isso nós somos pessoas que perdoam. Isso é difícil, hein? Perdoar o marido, perdoar a esposa, os filhos, os parentes, perdoar aquelas pessoas do trabalho que te fizeram mal. Essas pessoas, elas devem ser perdoadas porque você recebeu um perdão infinitamente maior do Senhor. Então percebam, meus amados, que a recusa em perdoar é um sinal de que nós não fomos perdoados pelo Senhor. Talvez nós não tenhamos experimentado o perdão do Senhor. Se nós temos um coração duro, amargurado, ao ponto de não liberarmos perdão, não darmos perdão às outras pessoas, talvez é uma evidência de que nós não fomos perdoados pelo Senhor. Então, percebo que nós temos a necessidade de perdoar porque nós fomos perdoados pelo nosso Deus. Tá bom? Isso, meus amados, a questão do perdão também não só beneficia os outros, mas nos beneficia, né? Não confessar, porque aqui é uma ideia de confessar, né? Perdoa as nossas dívidas, de arrependimento, de confissão de pecados ao Senhor. E isso, meus amados, não confessar os nossos pecados também é algo que nos consome por dentro. Talvez os irmãos estejam lembrados da oração de confissão de Davi, lá no Salmo 32, ele diz assim, que enquanto ele calou os seus pecados, né, ele diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, ele chega a dizer que ele sentia, né, as dores, né, ele fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então percebam que Davi sentia o peso do pecado, a mão do Senhor pesando sobre ele, enquanto ele não confessava os seus pecados. Mas depois que ele confessou, ele achou graça no Senhor. Então, percebam, meus amados, nós precisamos nos livrar desse fardo diariamente.
Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Eu dependo do teu perdão, eu preciso do teu perdão, porque todo dia eu peco contra o Senhor. E eu preciso do teu perdão. Então, essa segunda coisa. A primeira nos mostra uma dependência material do Senhor, acerca do pão. Segundo, nos mostra uma dependência espiritual de Deus, questão do perdão, na necessidade do perdão. Em terceiro, nós veremos também uma questão de uma dependência aqui, de uma dependência moral de Deus, porque ele diz assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é um pedido de proteção, meus amados, para nos livrar do mal, para não cair em tentação. Tá? Nós sabemos que nós somos tentados, meus amados, constantemente. Nós sabemos que Satanás ele é o tentador, né? Ele vem nos tentar. E nós sabemos que nós não precisamos só de Satanás para nos tentar, que nós mesmos, como o Tiago nos ensina no seu capítulo 4, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos, meus amados. O pecado surge no nosso coração. Mas Satanás usa de artimanhas para nos enredar, para nos atrair. Assim como ele fez com Jesus Cristo, né? Tentando o nosso Senhor Jesus Cristo, buscando o momento oportuno para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Lucas usa exatamente essa expressão na tentação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava fraco, quando Jesus Cristo estava solitário, depois de ter passado ali pelo deserto, diz que depois de Satanás ter tentado Jesus Cristo, ele fala no versículo 13 do capítulo 4, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até momento oportuno. Meus amados, é isso que acontece também na nossa vida. Assim como foi na vida do Senhor, assim também é na nossa vida. Nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de vulnerabilidade, Satanás, o diabo, está procurando o momento oportuno para nos atacar. É o que Pedro, por exemplo, nos ensina lá na sua primeira carta, capítulo 5, que o diabo é como um leão, né, que ruge, andando em nosso derredor, buscando quem possa tragar o momento para nos destruir. Assim como ele fez com Pedro. O próprio Jesus Cristo diz, Pedro, Satanás pediu a tua alma, pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Então, percebam, meus amados, que esse pedido faz exatamente isso, essa confiança, essa dependência de Deus. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso nos remete também à oração de Jesus Cristo lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal, onde o Senhor Jesus Cristo diz, pede ao Pai, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então percebam, meus amados, que é necessário nós vivermos em constante vigilância, em constante dependência de Deus, né? Não nos deixes cair em tentação, nos proteja, Senhor Deus, dessas armadilhas de Satanás. Porque saibam, meus amados, que após momentos de fervor espiritual, momentos que estamos fortes, nós tendemos a baixar a guarda. E aí, meus amados, quando nós baixamos a guarda, nós podemos ser facilmente atacados por Satanás. Cairmos em tentação. Lembre-se, ser tentado não é pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. O problema é quando nós caímos nas tentações. A Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala de uma promessa. Ele diz assim, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Tá? Nós nunca estaremos fortes o suficiente a ponto de estarmos isentos da queda. Aquele que está de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, ele diz, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então não adianta vir com aquele papo de que eu não consigo vencer essa tentação, não consigo vencer esse pecado, porque isso é contrário à promessa de Deus nas Escrituras, tá? O Senhor, ele provê livramento, de modo que nós possamos suportar os momentos de tentação. Então, meus amados, algo que é importante, momento de fraqueza, momento de solidão, né? Nós estamos sós, é um momento que nós estamos muito vulneráveis. Por isso é importante nós procurarmos o Senhor, claro, em primeiro lugar e acima de tudo o Senhor, e depender do Senhor, mas também o povo de Deus, para buscarmos forças uns com os outros, para que consigamos vencer esses momentos de tentação juntos, tá? Então o que nós vimos, meus amados, através dessa lição, buscando revitalizar a nossa vida de oração, restaurar, reavivar a nossa vida de oração. Nós vimos a respeito do que nós não devemos fazer na vida de oração, que é nos exibir, né? Esse exibicionismo apenas para aparência, apenas para ser visto pelos homens. Questão de vãs repetições, né? De oração mecânica, de oração apenas com a boca e não com o coração. O Senhor diz, não façam isso. Pelo contrário, como que nós devemos fazer? Nós devemos orar em secreto ao nosso Pai, buscar o Senhor de forma particular, né, de forma secreta. Nós devemos abrir o nosso coração ao Senhor na certeza de que Ele conhece as nossas necessidades. E aí a oração em si, nós devemos entender a quem nós estamos orando, ao nosso Pai, que estás nos céus, portanto Ele é digno de toda reverência, de todo respeito, mas também podemos nos achegar a Ele com intrepidez e com intimidade, tá? Porque Ele é o nosso Pai, mas buscar que a vontade, que o nome de Deus seja santificado, ou seja, buscar as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, as coisas devem estar inseridas na nossa oração, a glória de Deus deve ser algo buscado em nossas orações, o nome de Deus sendo santificado, o reino de Deus sendo expandido, estabelecido, e a vontade de Deus sendo feita aqui na terra como ela é feita também no céu, tá? Essas três coisas. E três coisas com relação à nossa vida, que nos mostra, que mostra a nossa dependência de Deus. Na questão material, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor Deus, as nossas dívidas, ou seja, essa dependência espiritual que nós temos. E a dependência moral, não nos deixes cair em tentação, que o Senhor nos preserve, Senhor Deus, preserve a nossa vida moral, nos livre, Senhor Deus, de todo o mal. Em todas essas questões nós mostramos dependência de Deus, meus amados. E para fortalecer a nossa vida espiritual, é necessário que nós dependamos do Senhor. E o instrumento importante e essencial para demonstrar dependência é a oração. O que eu desejo? Eu desejo que nós restauremos a nossa vida de oração com o nosso Deus, tá? De forma individual, de forma familiar, de forma coletiva em igreja, que nós busquemos mais o Senhor em oração. Como eu disse no começo, muitas coisas atrapalham, né? Podem atrapalhar e prejudicar a nossa vida de oração. Mas, meus amados, tudo isso são tentações, são obstáculos que precisam ser vencidos para que a nossa vida espiritual seja revitalizada. Então, nós precisamos buscar o Senhor em oração para que sejamos instrumentos na mão do Senhor. Agradeço a presença de cada irmão que continuou conosco, tá? Não sei se algum irmão tem alguma pergunta, algum comentário. Se tiver, escreva aí enquanto eu vou me despedindo, tá? E se der tempo, eu respondo, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Eu espero que Deus conceda um excelente domingo. Cada um, temos irmãos aqui de Guarulhos também nos acompanhando, tá? Lá de Tapetininga. Deus abençoe a vida de vocês, um excelente domingo. E que
logo mais à noite, mais uma vez nós estejamos reunidos como povo do Senhor para adorar o Senhor, como a Escritura diz, na beleza da sua santidade. Tá? Creio que não haja nenhuma pergunta. Espero que os irmãos tenham anotado e tenham acompanhado e tenham sido abençoados nessa manhã, através desse estudo sobre a prática da oração. Que isso seja uma realidade na nossa vida, que perseveremos. Lembre-se, meus amados, orar não é algo natural, tá? É uma disciplina. E nós precisamos nos disciplinar para buscar essa prática. Tá? Orar, 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 até ter vontade e prazer de orar. Tá? Não tendo nada mais a declarar, eu agradeço. E mais uma vez, um excelente domingo. Espero vê-los logo mais à noite. Muito obrigado, grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.